E Rosa, Oi? tá tranquilo para ir tomar um mergulho aí? Não tá muita muvuca, não? Só durante a semana. Esse domingo ficou lotado, Chico. Eu nem saí daqui de casa, nem saí Mas do durante a sítio. semana é tranquilo, né? Hoje não tinha ninguém no Rio. Foi ótimo para banhar, viu? Beleza. Qualquer Mas hora. Ok, tá tudo ativado aqui. Olá, gente, boa tarde. É com muito prazer, com muita alegria que a gente inicia aqui o Café com Direitos Humanos, mais um episódio, né, dessa série de debates, de reflexões nas lives aqui da internet. A arte sempre foi uma aliada na luta por direitos humanos em diferentes épocas, seja em épocas democráticas, seja em épocas de ditadura. E em nossas lutas, especialmente, a música tem sido uma importante ferramenta ecoando as diversas questões sociais e políticas, motivando e acalmando também os corações em tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo. Pois muito bem. Há exatos 3 anos, tombava em Rio Maria, no estado do Pará, vitimado pelo latifúndio, o defensor de direitos humanos, Rosenildo Pereira de Almeida. Rosenildo foi assassinado porque defendia o direito à terra, o direito à vida com dignidade e morreu aproximadamente há um mês após o massacre de 10 pessoas que também defendiam o direito a um pedaço de chão naquele mesmo território. Infelizmente, o assassinato de Rosenildo, que hoje completa exatos 3 anos, não foi e não é um caso isolado, o que já seria algo inaceitável, mas uma situação que voltou a ser corriqueira, situação que muitas comunidades tradicionais convivem cotidianamente. Lideranças indígenas, quilombolas, lideranças sindicais, defensores dos direitos humanos, como Rosenildo, têm virado alvo constante na mira do agronegócio. Muitos continuam ameaçados. Nossa reverência especial à memória de Rosenildo Pereira de Almeida pelos 3 anos de martírio e a todos que, como ele, nem queriam muita coisa, só um palmo desse chão, como diria o poeta Chico Nó em sua canção de resistência e protesto. Quero completar essa deferência especial ao poeta recitando um poema de César Teixeira. Essa deferência especial a Rosenildo. Já não há sinais de pólvora escurecendo a tua vida, mas ainda há na alma alguma bala escondida. Cicatrizaram sinais de encobertas torturas, porém na alma ainda sangra a flor nascida em clausura. Amputaram a tua perna, o rastro que ela escondia, não a classe dentro dela que a si própria recria. E apesar desse vazio de cinza na madrugada, logo brotará amanhã tua alma incendiada. Te saúdo, companheiro, e bebo na taça da aurora, em que te ergues inteiro para todo sempre e agora. Pois é, minha gente, esse texto, esse poema belíssimo é de César Teixeira, feito em homenagem a um grande líder camponês, Manuel da Conceição. Então, hoje, nós temos aqui como convidados da nossa live Café com Direitos Humanos, da Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, duas figuras da maior relevância no cenário cultural e político do Maranhão. Nós vamos receber aqui o cantor e compositor Chico Nó, que acabou de fazer um trabalho sobre música de resistência em comunidades tradicionais do Maranhão. E temos aqui a mestra da cultura popular Rosa Reis, cantora maranhense, atual coordenadora e diretora do Laborarte, que é essa casa onde a manifestação da cultura popular como espaço de sua difusão e da sua compreensão ensejou uma produção riquíssima de canções de resistência e protesto. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Rosa. É um prazer imenso
recebê-los aqui na condição de mediador dessa live, esses dois símbolos da nossa cultura e da nossa música. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rosa. Quem fala primeiro, meu amigo? Meu querido... Olá, minha gente. Boa tarde, boa tarde. É bom estar aqui hoje para estar batendo esse papo gostoso junto com vocês. Então, eu vou começar aqui com o cantor e compositor Chico Nó, não por alguma questão especial, além, né, do nosso tema, que por si só já é autoexplicativo, mas porque você acabou, em 2018, de apresentar um trabalho intitulado A Taboca Rachou, a música de resistência das comunidades tradicionais do Maranhão na luta pelo território. Você fez uma graduação na área de geografia e aproximou esses dois temas que, aparentemente, pela geografia tradicional, poderia não ter nenhuma conexão. E você, de uma forma interdisciplinar, aproximou música e geografia e pôde mostrar a canção de resistência das comunidades tradicionais do Maranhão. Eu gostaria que você pudesse abrir essa reflexão, essa tarde de café com direitos humanos, falando desse contexto que você pôde vivenciar. Afinal, a metodologia foi uma pesquisação, você foi para dentro dos acontecimentos, para dentro dos eventos de resistência, das grandes mobilizações das comunidades tradicionais, seja comunidades indígenas, quebradeiras de coco, comunidades quilombolas. Você pôde vivenciar isso de perto. Um espaço de resistência pelo território e pela existência dessas comunidades, que você pôde vivenciar e pôde tentar trazer a nós uma compreensão dessas manifestações da música de resistência como mecanismo de afirmação de um jeito de viver, de um modo de viver onde o culto, a festa, a luta são faces do mesmo contexto, do mesmo jeito de levar a vida. Chico, fala um pouco dessa experiência que você pôde acompanhar de maneira mais sistemática e vivencial para a gente. Boa tarde a todos, né? Boa tarde ao Ricardo, a Rosa, Dissi, Inês, que estão aqui nos acompanhando, e a todos que estão aí em casa, acompanhando esse café, essa bela iniciativa da Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, né? Pois é, Ricardo, quando eu entrei para o curso de Geografia da UFMA, eu entrei interessado muito na questão do meio ambiente. Na verdade, o meu foco era trabalhar com o meio ambiente, né? Numa forma geral, assim. E eu desconhecia toda essa possibilidade que a geografia, que é um curso fascinante, né? Diga-se de passagem, é um aprendizado assim que eu faria novamente, porque é um curso que ele envolve tudo que a gente possa pensar da vida, está ali, né? Envolvido na geografia. A gente tem essas possibilidades de conexões, assim, interdisciplinaridades, né? Então, de uma parte do curso para frente, eu entrei na equipe do NERA, né, que é o Núcleo de Estudos da Reforma Agrária, coordenado sobre a professora Roberta, né? E a partir desse momento, eu me vi ali diante da musicalidade, a partir do momento que eu comecei a frequentar esses espaços de resistência, esses encontros, né, a Teia, o Tambores da Resistência, esses encontros que foram sendo gerados por volta do golpe que tirou a Dilma, e as coisas estavam se agravando naquele momento. Então as comunidades estavam fazendo essas mobilizações para se reencontrarem, e cada um, assim, da sua forma, se fortalecer diante de toda essa situação que estava envolvendo principalmente os seus direitos, né, os seus territórios.
e eu tive nesses encontros, enquanto pesquisador, e eu percebi ali naqueles encontros a importância que tinha a música dentro daquele contexto, a arte, as tradições, até porque o próprio Tambores da Resistência, que foi o primeiro encontro que eu participei, né, lá dos quilombos, no Charco, lá em São Vicente de Férrea, eu já fui com um certo material que eu havia lido. A professora Roberta sabia da minha trajetória dentro da música popular, e ela me passou um material muito rico desse encontro da geografia com a música, que nem eu também conhecia, na verdade. Era para mim um pouco desconhecido, que a geografia cultural ela se aproximou de vários, se aproximou da literatura, ela se aproximou do cinema, e uma das suas últimas aproximações, e mais frutíferas, até eu diria, foi a aproximação com a música, né? Com as tradições culturais. Então, essa aproximação, ela tem um vasto material, ela começou lá nas Américas, né? E tem bastante estudo sobre isso, né? Dessa aproximação da geografia com a música. Na Europa, alguma coisa também, e aqui no Brasil, um tanto mais incipiente, mas a partir de 20 anos para cá já se encontra bastante coisa também, né? Nessa interdisciplinaridade da geografia com a música. Então, eu me debrucei sobre esse material e percebi que ali eu estava diante de um tema que era muito relevante, assim, porque eles próprios, como eles fazem as manifestações, eles são muito guiados assim pela a coisa do tambor, da cultura deles, né, das tradições. E eu percebi aquilo, uma importância tão fundamental nos encontros, né, que eu vi ali um campo de estudo fantástico, e realmente é um campo de estudo fantástico. Então, eu fiz esse levantamento, fiz essas, aí fui nesses encontros que foram o campo da minha pesquisa, né, que foi o encontro dos tambores da resistência, que foi lá em São Vicente. Na sequência, eu fui no 7º encontro da Teia, onde tiveram várias comunidades juntas ali. Foi num momento já um momento forte, né, dessa tomada de direitos das comunidades. A Dilma já tinha sido destituída do poder, então foi um momento crucial ali, a 8ª Teia, no encontro lá na comunidade Gostoso, né? E depois eu fui no encontro mais interessante também, eu digo mais interessante no sentido de que lá tinham muito mais comunidades envolvidas, que foi lá no Quilombo de Alto Alegre, onde eu tive a felicidade de ainda conhecer essa personalidade, que é a dona Digé, né? Que é uma personalidade dentro da luta das quebradeiras, e ela que forjou, ela que conseguiu esse encontro que fosse lá no seu quilombo, né? Onde eu passei mais tempo também, e tive esse contato com muitas comunidades, inclusive com a dona Digé, que é uma pessoa que, quando falava, encantava a todos, né? Então, ela conseguiu levar naquele encontro pessoas do Ministério Público, conseguiu levar todos os doadores de fundações internacionais que apoiam essas iniciativas como o MIC-CD. O encontro foi organizado pelo MIC-CD, né? Então, esses 3 campos, eu tive bastante material para fazer esse trabalho que eu estou apresentando aqui, que eu apresentei como trabalho de conclusão de curso da geografia. E eu acredito assim que é um trabalho inicial, mas que ele só é o início de um trabalho que tem muita coisa a se fazer, até que você, como gestor cultural, como uma pessoa da cultura da nossa cidade, você que tem isso na veia, você sabe que essa cultura, para nós do Maranhão, ela tem um tanto de significado a mais do que em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar tem isso, né? Do Apoque ao Chuí, mas a gente sabe que aqui no Maranhão a gente é impregnado dessa cultura, a gente nasceu nessas tradições, né? A gente vai aos tambores de crioula há muito tempo, aos bumeboi, então a gente sabe da importância, isso está na gente, né? Então esse material, diante das comunidades tradicionais, ele se torna de uma valia assim que é muito emocionante, assim,
o campo de estudo, eu diria, foi fascinante. É uma coisa que, assim, embora tenha toda uma trajetória ali de perda de direitos, de coisas violentas que a gente vai tocar nesse trabalho dos assassinatos, né, das questões agrárias, que são muito fortes aqui também, assim como a nossa cultura. Então, esse trabalho ele vem dizendo da força que tem a música, os tambores, os encantados, os caboclos, as mães d'água, os orixás, dentro desse movimento de resistência dessas comunidades, né, que estão aí, que estão vivas, né, mais vivas do que nunca, estão aí lutando pelos seus direitos, né, à frente desses projetos que estão sendo implantados aqui no Maranhão e que vão passando por cima de algumas comunidades como um trator, além do próprio latifúndio, que já já é uma coisa arraigada aqui no nosso estado, né? O próprio latifúndio, que a gente já sabe dessa história, e aí agora vem os grandes empreendimentos. Então, esse estudo ele vem mostrando para eles próprios, né, para os próprios é, integrantes das comunidades. É um estudo para que ele foi voltado para eles mesmos, das comunidades, que eu pretendo passar nas comunidades, retornando com esse estudo para eles terem essa dimensão do quanto é importante essas manifestações, esses cânticos, né, que aí se estende para os nossos compositores, né, via César Teixeira, via Joãozinho Ribeiro, José Sobrinho, a própria Rosa Reis, o Laborarte, que é esse centro de resistência também que a gente vai tocar na Palavra da Rosa. Então, é tudo conectado dentro do sentimento de gente, nós estamos aqui, nós queremos viver bem, nós temos nossa riqueza, nós estamos aqui, nós queremos ser felizes, nós queremos o bem viver. Então, esse estudo ele vem mostrar exatamente um pouco desse lado sombrio, são os conflitos, né, que é bastante violento, é um lado também que a gente aborda com dados da CPT, né, dos órgãos que estudam essas violências, da própria Sociedade Maranhense, da qual nós participamos. Então, ele vem mostrando esse lado lúdico e esse lado valioso da nossa cultura, e vem mostrando esse lado sinistro, né, que é o lado violento desse processo todo da luta pelo território. Basicamente, eu fiz uma pequena explanação aqui sobre o que o nosso estudo vem apresentando, né? Pois eu acho que foi importante para a gente ter um panorama inicial, né, desse trabalho importantíssimo que você desenvolveu. Muita gente associa muito a produção da música ao entretenimento. E a música não é só isso. Aliás, a música, na vida das pessoas, é muito menos entretenimento e muito mais a afirmação de um modo de existir, a manifestação de um jeito de defender a vida com dignidade, de defender o bem viver. É um jeito de expressar o significado da existência histórica de diferentes grupos culturais, de diferentes grupos sociais, étnicos. Eu acho que o teu trabalho traz um pouco dessa força, né? Traduz um pouco dessa importância da música na vida desses grupos populares, né? Então, daqui a pouco a gente pode retomar isso, porque a gente, dentro da abordagem do nosso debate, nós temos aqui também a presença da querida mestra Rosa Reis, que dirige um centro cultural importante, um centro cultural de um significado que extrapola o tempo por tudo que ele, né, traz consigo na sua história. Por exemplo, durante muito tempo, essa noção de identidade, que para nós, identidade nacional, se confunde com identidade cultural. A professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, uma importante historiadora, diz que no Brasil existe uma sinonímia entre o conceito de identidade nacional e o conceito de identidade cultural. Enquanto em alguns países a ideia de identidade nacional está muito associado à força bélica, à força econômica, a outros aspectos da vida, no Brasil a ideia de identidade nacional está muito associado à identidade cultural, pela força, pela importância da cultura em nossa vida, né? Uma multiculturalidade gigantesca, né? Forte, densa, rica,
e isso ganha contornos existenciais fundamentais para nós brasileiros, né? Então, daí que a afirmação de nossa identidade cultural é um processo de disputa política. Historicamente, a afirmação da identidade brasileira tem sido feita através da disputa por esse sentido de identidade. No Maranhão, por exemplo, a ideia de identidade maranhense, durante muito tempo, pelo menos durante 4 séculos, foi muito associado aos símbolos de identidade do opressor. Nós nos identificamos durante muito tempo no Maranhão pela ideia da Atenas brasileira, pela ideia de São Luís, fundada pelos franceses. São signos, né, de uma colonização eurocêntrica que oprimiu, que matou, que desprezou, que escravizou, né? Então, durante muito tempo, isso dominou a ideia de identidade no Maranhão. A partir dos anos 70, com o advento do Laborarte, né, um grupo de artistas, de jovens artistas, que começaram a conviver com as manifestações da cultura popular, puderam desenvolver manifestações artísticas, seja no cinema, seja no teatro, mas, sobretudo, na música, incorporando esses elementos identitários populares a partir de manifestações como tambor de crioula, bumba meu boi, e outra, a mina, e tantas outras manifestações da africanidade que nós herdamos, né, das nossas ancestralidades afro-ameríndias, né? Esses compositores, esses artistas, conseguiram desenvolver uma estética musical cujo recado sonoro, cujo recado musical, mas, sobretudo, cujo recado poético traduzia a importância da gente reconstruir os símbolos da nossa identidade. E o Maranhão, que antes era associado só aos símbolos da dominação eurocêntrica, da opressão eurocêntrica, passou a acionar os signos da cultura popular como elemento de nossa identidade cultural. Então, o Laborarte foi o laboratório que processou essa nova compreensão, que fez com que a cultura popular, símbolo de existência de nossos ancestrais, símbolo, né, de uma identidade popular, efetivamente, pudesse ser acionada como também elementos de identidade do povo maranhense, que agora em disputa com os símbolos dos opressores, que é a cidade dos azulejos, que é muito bonita, é muito importante, que é a São Luís, fundada pelos franceses, que é esse conjunto de outros elementos que os seus defensores, inclusive, se sentem ofendidos quando a gente chama de São Luís Atenas brasileira, a São Luís a Jamaica brasileira. Para eles é confortável associar a ideia de São Luís ser comparada com a Atenas brasileira, mas quando a gente aciona que São Luís, pelo fato de ter no reggae uma música de resistência, um símbolo de identidade do povo negro da periferia, muita gente do meio intelectual se sente ofendido. Então, aí que eu acho que a gente precisa compreender que essa música de resistência é uma música que afirma a identidade de uma outra gente, de uma gente indígena, de uma gente negra, de uma gente pobre, das comunidades tradicionais, e isso incomoda aqueles que querem se manter sempre sobre os que eles consideram subalternizados, aqueles que eles consideram subalternos e que os torna subalternizados. Então, eu acho que esse trabalho que você faz e a importância do Laborarte, no qual a Rosa milita e dirige, é um espaço importante da gente compreender a relevância, não é, da música de protesto. Daí que eu queria ouvir a Rosa, pudesse tecer um pouco a sua compreensão e a sua militância nesse campo da cultura popular, afirmando uma identidade afro-brasileira. Com você, Rosa. Olá, minha gente. Boa tarde a todos, né? E eu queria dizer assim, que quando eu cheguei no Laborarte, eu ainda conhecia muito pouco da nossa cultura tradicional, né? Eu conhecia muito pouco sobre o tambor, sobre o bumba-boi, sobre as nossas manifestações tradicionais. E foi ali no Laborarte que realmente eu fui conhecer tudo isso, né, nas saídas que a gente fazia, que ia para os terreiros, acompanhar os ensaios de bumba-boi,
acompanhar as festas de tambor de crioula. Foi a partir daí que eu também me envolvi com a festa do Divino Espírito Santo, e cada vez mais fui me envolvendo, e aquilo tudo, eu comecei a perceber a importância que aquilo tinha para mim e para todo aquele pessoal, para todo aquele povo que estava fazendo toda essa história. Então, aos poucos, eu fui incluindo determinadas canções, composições dentro do meu trabalho, composições de mestre, composições de brincantes, né, de pessoas do povo mesmo dentro do meu trabalho. Eu me lembro que uma das coisas assim, que fez muito eu também abrir mais minha cabeça com relação a isso foi que, na época, no Laborarte, a gente tinha um espetáculo que Nelson saía e viajava, que era a Canga, né? Era um espetáculo que saía e questionava muito sobre essa questão da reforma agrária. Então, ia para dentro das comunidades onde estavam acontecendo esses problemas, e lá apresentava um espetáculo, e, ao final, tinha uma conversa, uma discussão, né, com o povo da comunidade, e ali eram colocar seus problemas. Inclusive, foi lá, numa dessas comunidades, que eu viajando com o Laborarte, foi que eu daí montei o meu primeiro trabalho, o meu primeiro espetáculo, o meu primeiro show, que foi Cantareira, que foi numa cidade que a gente foi, que se chamava Cantareira, e lá a gente teve a oportunidade de fazer o espetáculo e fazer essas conversas, levantar todas as problemáticas porque passava a comunidade, e a comunidade era uma comunidade de resistência, era um quilombo, era uma comunidade negra. Então, tudo ali me deu aquela luz, e eu percebia que eu estava aqui para mim contribuir dessa forma, com a minha arte, com o meu trabalho, de que forma eu poderia estar trazendo isso para dentro do meu espetáculo, da minha música. E aí eu comecei a trazer esses mestres, esses brincantes, para dentro do palco junto comigo, né? Para a música que eu estava apresentando para uma outra plateia, né? Que às vezes nem era essa mesma plateia, era uma outra plateia que ia para o teatro, né? Que ia para os arraiais. Então, ali eu tinha a oportunidade de estar realmente colocando toda aquela situação, porque passavam essas comunidades, e ali está colocando, acho que para mim isso era uma música de resistência total, né? Chegar até trazer toda essa história, essa problemática para esse centro de atenções. E aí eu me lembro de uma música de Joãozinho, que na época eu defendi num festival que teve de música do Nordeste, que falava assim: seu doutor, me responda, por favor, se essa toalha molhada, de tanto lavada, consegue enxugar tanta dor. Se o desengano da vista, de olhar tanta mágoa, os olhos da vida vazou. Canto rebuscado no canto do coração, conta para esse povo que ainda é seu este chão, conta para Firmino, Nonato e Zizi, que esta terra é nossa, é só repartir. Então, a partir daí, tendo contato com esses compositores, como com Joãozinho, com essa canção, com César Teixeira, com José Sobrinho, então, eu acho que isso tudo foi montando um trabalho, uma coisa dentro do meu espetáculo que, para mim, é a forma que eu tenho de falar, é a forma que eu tenho de resistir e de dizer para as pessoas o quanto a gente ainda é discriminado, o povo preto, o quanto a gente ainda sofre preconceitos. Então, a partir daí do meu trabalho, dessas músicas, dessas composições, desses autores, é que eu consigo chegar até as pessoas. Porque outro dia mesmo, eu estava sentada pensando, e eu sempre fui uma pessoa de que eu nunca fui de falar muito. Isso é uma dificuldade que vem durante muitos anos na minha vida. Eu acho que algum momento da minha vida, eu fui, dito para mim ficar calada, e foi muito difícil hoje eu chegar nos palcos e chegar e falar e me pronunciar com relação a algumas coisas. Então, hoje eu já consigo, mas foi um processo mesmo, difícil, e que às vezes eu ainda enfrento até hoje. Então, eu acho que a partir do momento que eu estou cantando,
que eu estava, eu já fiz um tempo teatro também, que eu estava ali fazendo espetáculo de teatro, que eu estava dançando, ali eu estava me colocando de uma forma que eu estava querendo dizer tudo que estava se passando com relação a toda essa situação, né? Então, eu vejo muita música de resistência por aí, né? Dessa forma, a música, a arte de resistência, né? Essa forma da gente ir para cantar, né? E cantar num palco, e ali a gente está falando através da música, a gente está passando essa grande mensagem. É dessa forma que eu vejo. E o Laborarte foi minha grande escola para tudo isso, né? Tudo que eu hoje desenvolvo, que eu hoje faço, foi a partir dali do Laborarte que eu descobri e eu entrei mesmo com toda a vontade, tanto que hoje eu estou aqui dando continuidade, Nelson foi, partiu, deixou muitas lições, muitos ensinamentos para a gente, e até hoje a gente está aqui lutando, resistindo, indo nas comunidades, aprendendo com os mestres, esses grandes mestres que passaram pelo Laborarte, como Dona Teté, Mestre Felipe, Mestre Gonçalinho, Dona Roxa, né? E tantos outros que a gente conhece aí, faz amizade, como as Caixeiras do Divino. Então, ali é um momento assim que a gente aprende muito e que a gente tem a oportunidade de também de estar reforçando toda aquela luta desses companheiros que estão aí, que já vem de muitos anos. Então, são duas falas, né, de compreensão complementares e de experiências diferenciadas, embora sobre o mesmo tema. Eu acho que o Chico teve uma experiência vivencial acadêmica, de pesquisa, a Rosa uma experiência vivencial de militância de fato e de construção também, e que são falas que expressam que existe um jeito que luta para continuar existindo, o jeito das populações tradicionais, o jeito do povo indígena, o jeito do povo preto, e isso é uma luta permanente. Por isso que a música de resistência não é uma música datada, é uma música da existência desse povo. Eles precisam continuar existindo no seu modo de produzir, no seu modo de celebrar, no seu modo de festejar. Chico, como é que você percebe a relação da produção dessa música com o sagrado na vida das populações tradicionais a partir dessas experiências que você também vivenciou? Porque celebrar a partir desses valores de fé dessa gente é também uma manifestação de resistência. Beleza, Ricardo. Então, eu tive a felicidade também, antes de responder aqui, de participar, e ainda hoje eu frequento muito o Laborarte, de estudar nessa escola que é o Laborarte, né? Onde eu fiquei ali tocando violão com Dona Teté aí aproximadamente 12 anos, né? Nessa estrada aí com o Laborarte, onde eu aprendi. Foi uma escola também, foi uma universidade fantástica que eu fiz. Você também é filho desse laboratório, né, Chico? Desse também, laboratório de arte. exatamente, assim, eu fiz estágio bem grande lá, né? 12 anos na companhia de Dona Teté com Rosa, a gente viajou pelo Brasil todo aí. E eu tive essa oportunidade de estar em contato com os mestres, né, da cultura. Eu acho que o Laborarte tem muita essa importância também de ser essa conexão dos mestres da cultura popular com a população, né, da nossa cidade, da ilha, porque o Laborarte ele fez esse contato. Eu mesmo saí em várias incursões com o Nelson Brito ali pelo Coroadinho, ali pela floresta, na época de São João. A gente saía de terreiro em terreiro, e aí a gente entrava no terreiro no Boi da Floresta, no Céu Polônia, ia no Fé em Deus, e ele conhecia cada ruela ali, cada beco. A gente entrava naquelas, saía de um, ia para outro, era tipo uma maratona, né? Ele falou, vamos, eu falei, vamos. Aí a gente ia entrando nos terreiros, conhecendo aquela cultura, e ali tem muitos terreiros ali, é como se fossem vários quilombos urbanos ali naquela região ali do bairro de Fátima, ali, Liberdade. E Nelson tinha todo esse contato com todo onde ele chegava, os mestres conheciam ele, e a gente chegava geralmente numa comitiva ali de 5, 7 pessoas. Então eu tive essa felicidade de aprender muito com o Laborarte também, os mestres que lá sempre fazem oficina, né?
os mestres do tambor, mestre Felipe, mestre Gonçalinho, todas essas pessoas que passam ali ensinando seus saberes ali no Laborarte. Eu tive essa felicidade de participar, que o Laborarte é esse laboratório de arte vivo, né, que até hoje está lá, graças a Deus. Chico, eu acho que a gente ainda não consegue nem avaliar a importância e a grandeza do Laborarte para a resistência cultural do Maranhão. A gente ainda não tem a verdadeira dimensão. Se a gente for olhar a trajetória histórica do Laborarte, com todos os significados que ele carrega, com todo o acervo documental, memorial, na música, no teatro, nas manifestações do período junino, das manifestações de carnaval, né, os artistas que ele agrega, de repercussão local, mas também de repercussão nacional, é uma coisa assim que a gente ainda não tem a verdadeira dimensão. Eu acho que ainda carece um estudo ainda profundo para a gente compreender a importância estratégica do Laborarte para essa arte de resistência. É um belo E tem uma estudo aí, coisa né? assim, ó, que o Laborarte, né, vai fazer 50 anos, minha gente. Então, é uma história imensa, né? Você vai ver desde quando começou com Tácito Borralho, né, e toda a turma, Regina Teles, Murilo Santos, até hoje. Então, ele foi passando por um processo de transformação, né, e vai continuando até hoje. As pessoas chegam lá, passam um período, as pessoas... É uma escola mesmo, as pessoas vão, passam um período, aprendem, exercitam, sabe? E saem dali cheios de ideias e dão continuidade ao seu trabalho solo, vão para outros estados e ali continuam toda aquela história que começou lá no Laborarte. Então, é um processo assim, todo o tempo, né? Entrando e saindo, e outras pessoas vão chegando, e a coisa vai caminhando, vai continuando, de acordo com o momento, com a realidade, como as coisas vão acontecendo. E eu acho que isso aí que é muito interessante, eu acho, assim, porque não é um grupo assim que se formou, era aquele grupo de 10 pessoas, 15 pessoas, e ali as pessoas saíram e acabou. Não, ali as pessoas foram cada dia chegando outras pessoas, as coisas foram se renovando, né, passando por outro processo, aí sai, já tem outra pessoa para dar continuidade, e assim vai, e assim a gente está chegando em 50 anos. E eu acho que isso daí É muito legal. Meio século, né, Chico? Então, eu Muita perguntava para o Chico. história. Muita história, né, Chico? Vale um estudo aí, hein, Ricardo? Sim, com certeza. Eu acho, inclusive, que essa documentação do Laborarte é algo que precisa ser digitalizada, porque tem algo que é de caráter público, de interesse público de pesquisadores, Sim, não só do Maranhão, mas do Brasil inteiro. Né? Porque imagina, artistas do quilate de Rosa Reis, de César Teixeira, de José Sobrinho, de Zé Cabaleiro, de Joãozinho Ribeiro, de Chico Maranhão, essa turma toda, de um modo ou de outro, transitou pelo Laborarte, contribuiu, recebeu contribuição. Então, sim. são artistas que extrapolam as fronteiras, inclusive do Brasil. Né? Tem artistas internacionais que bebem nessa fonte. Então, eu acho que a importância do Laborarte é maior do que a gente imagina. Né? Daí a importância desse interesse de todos né, por esse centro cultural, que eu diria um centro cultural de resistência preta e afro-ameríndia aqui no Maranhão. Isso, indígena, né? Isso. Chico, Afro-indígena. a gente falava da música como manifestação de um jeito de acreditar, de um jeito de manifestar religiosidade do povo popular, do povo tradicional. Então, Ricardo, só para situar as pessoas que estão nos assistindo, muita gente não sabe que termo é esse, a taboca rachou, né? É. Então, na verdade, esse termo, eu captei de um encontro desse na comunidade lá de Gostoso, na Teia, né? Eu tive a felicidade de estar presente são feitos vários grupos, né, dentro do encontro, e eu estava nesse grupo, onde eu vi esse relato que eu acho que foi perfeito para o título do meu trabalho, que, na verdade, o relato completo é assim, só para vocês entenderem o que é a taboca rachou, né? Então, é assim, ó, o tambor é o código. Quando queremos alguma coisa, se toca o tambor para lutar, para denunciar, para organizar, para festejar, para estratégia de informação. A comunidade compreende o som do tambor, seja qual for o motivo. A taboca rachou é quando a situação é muito grave. Então, esse termo, a taboca rachou, é exatamente o que a gente estava vivendo naquela época,
em 2018, né, que foi quando tiraram a Dilma e entrou o Temer, né, e que vieram vários direitos conquistados abaixo, vieram como um rolo compressor tirando esses direitos das comunidades, né, com relação a, a o próprio território, né, digamos assim. Então, a Taboca Rachou é quando a situação é muito grave, né? E eu considerei que essa época que a gente fez esse estudo, a gente estava vivendo essa situação. Então, essa relação da música com a espiritualidade que você perguntou aí, que você fez a pergunta, elas são completamente, elas não são dissociáveis, assim, porque essa música que a gente está falando aqui, ela não é uma música ela é uma música que ela, como diz o Kuntum Akroa Gamela, né, um dos líderes das comunidades, o canto eles não podem dominar, ele vem de dentro para fora. O tambor grita, fala, expressa, resiste, né? Então, esse canto que vem de dentro para fora, ele está extremamente, totalmente, umbilicalmente ligado à espiritualidade, porque ele vem das matas, das entidades, eles mesmos, nas entrevistas que nos foram dadas aqui no trabalho, né, que a gente pode até disponibilizar no site lá da sociedade, essas pessoas elas falam que esses cânticos, eles vêm da força dos seus orixás, dos seus caboclos, das mães d'água, ele vem da mata, ele vem do rio, ele vem da conexão com a natureza. Então, esse tambor, esse canto que emociona, que chama para a luta, esse canto que dá força nas manifestações, nos encontros, ele vem da espiritualidade, assim, ele vem de um mundo encantado mesmo, assim, ele não é um canto qualquer, né? Ele é um canto que, como a gente estava falando ainda há pouco, ele tem uma simplicidade tão grande, mas expressa tanta coisa que a própria linguagem acadêmica não consegue comportar isso, né? A gente tenta colocar da melhor forma, por isso que eu resolvi colocar nas próprias palavras dessas pessoas aqui no meu trabalho, essas entrevistas, para a gente ter uma dimensão, e eles mesmos terem essa dimensão, porque são várias pessoas que dão entrevista, então muitos não sabem às vezes da singularidade do outro. Então esse canto ele está totalmente atrelado ao canto espiritual. Ele é um canto espiritual, ele é um canto de fortaleza, né? Ele não é uma música que toca na FM, que é feita para vender, que é feita para distrair. Não é um canto de distração. Ao contrário, ele é um canto. Ele chama, ele tira a pessoa que está distraída para a atenção, né? Então ele é totalmente espiritual nesse sentido, assim. É um canto de força, né? É. Oi, Rosa. Não, eu estava falando, é um canto de força. De força, É um canto de exatamente. força. Ele vem. Chico, Sim. é incrível como, por exemplo, você participou de encontros da Teia. A gente pode estar falando aqui sobre comunidades tradicionais e imaginar que seja um bloco homogêneo, monolítico. Mas você, num encontro da Teia como esse, que ocorreu, junta povos indígenas, comunidades afrodescendentes, quebradeiras de coco, ribeirinhos, sertanejos, né, manifestações populares de diferentes etnias, de diferentes expressões musicais, religiosas. Como é que essa complexidade, como é que essa pluralidade de manifestações se afirma enquanto resistência nesses encontros? Como é que a religiosidade, como é que a musicalidade de diferentes timbres, tons e formas de manifestação se expressam dentro de uma unidade de luta e resistência? Ricardo, é incrível a organização desses encontros, assim. É uma coisa muito profunda e tem muitos ensinamentos, até porque as pessoas estão ali, às vezes, os próprios, todos os indígenas, né? Tem muitos indígenas, geralmente, eles estão sem camisa, eles já ficam sem camisa. E aquelas formalidades dos encontros, isso tudo é quebrado, né? Porque tem a mística, isso tudo é muito muito organizado, é tecido por eles, assim,
dentro de um quadro de organização, de forma que é tudo muito organizado, assim. Cada manifestação ela vai se apresentar em determinado horário daquele encontro. Mas veja bem, todo o encontro é permeado por essas manifestações. Para começar o encontro, geralmente existe uma mística, e essa mística ela fica geralmente na função dos indígenas, né? Os indígenas eles têm muitos rituais interessantes assim de chamar o povo para perto, né? Com seus maracás, com seus cânticos, que são rituais assim que são mais longos, mas eles fazem uma versão mais curta para esses encontros, no caso assim por conta da quantidade de gente, pela quantidade de manifestações que vão ser apresentadas ali. Agora, o que permeia quase tudo é o tambor, no caso, como os encontros são muito, a presença quilombola é muito forte, então o tambor de crioula ele prevalece sobre todas as manifestações, embora tenha ali caixas do divino, ali vai ter terecô, vai ter pagelança, né? Vai ter várias manifestações e vai ter a festa, a noite cultural também, que aí vem violão, sanfona, vem o shot, as músicas que é de trincheiras, né, que a gente canta para eles, e aí vem todo esse repertório dos compositores populares, que tem grande importância também. Mas dentro da logística dos encontros, é tudo muito bem elaborado, muito bem articulado assim nesse sentido de organização, né? Tem toda uma organização de mística, né? Na hora do tambor também tem uma parte a ladainha, né? Tem toda a ritualística do tambor. Então tudo é muito organizado, embora as pessoas estejam ali de bermuda, de chinelo, às vezes sem camisa, mas é tudo muito organizado e é tudo muito claro, tudo muito... as pessoas... A gente pode até imaginar que as comunidades tradicionais, elas por serem grupos pequenos, como você falou, são diversos grupos, né? Que ao todo, segundo os dados, aí, eles estão em torno de 5 milhões de pessoas pelo Brasil, né? Esses grupos diversos de comunidades que se formam esse grupo maior. Mas todos são com a sua cultura, todos com o seu tambor, todos... Inclusive isso, cada comunidade tem um toque diferente de tambor. E esses toques são diferentes, como os sotaques são diferentes no Bumba Meu Boi, né? O tambor de crioula ele não é um só, não é só um tipo de tambor. Tem um tambor que tem um toque totalmente diferente do outro, mas quando eles estão juntos, fica uma coisa só. Isso que eles acham bonito, não há uma confusão por conta dessa diferença, ao contrário, há uma compartilhamento, né, assim, essas diferenças somam e eles acham muito legal quando eles veem uma coisa diferente do toque que eles tocam. Ah, eles tocam lá no Jussarau, eles tocam assim, no Capim Cheiroso toca de outra forma. Então, é isso. Espero que tenha Chico, só respondido. mais uma Assim. pergunta dentro desse universo da sua pesquisa, da sua vivência, porque eu acho que a sua vivência é muito importante para a pesquisa, embora a pesquisa tenha sido alvo do seu, mas a sua vivência, a meu ver, enriqueceu demais, né, o que você nos traz, né, dessas manifestações. Na cultura brasileira, na música brasileira, a gente fala muito da contribuição europeia, da contribuição afro, mas pouco se fala da contribuição indígena na música popular brasileira. Nessas vivências, né, que tem as manifestações do tambor, de crioula, do Bumba Meu Boi, da mina, das pagelanças, como é que a contribuição da cultura indígena é recebida nessas rodas, nessas vivências, nessas manifestações tão plurais que são, por exemplo, os encontros da teia? Ela é muito bem recebida, assim, de forma que, como você falou, a cultura indígena, ela nesse cenário, por conta das tribos estarem mais em lugares mais isolados, assim, a gente não tem tanto contato realmente quanto o tambor de crioula que tem aqui em São Luís, essas manifestações que a gente já se incorporaram ao nosso dia a dia no folclore, né? Então, a cultura indígena, ela é muito forte pelo o seu cunho
exatamente espiritual, né? Eles, com o maracá, eles chamam os encantados, eles fazem aquela roda, e geralmente as pessoas respeitam muito, tem inclusive nesse encontro da teia, quem dirigiu o ritual foi uma mulher, né? Uma mulher que era da linhagem lá do cacique, da aldeia, e que ela já vem recebendo esses ensinamentos. Eu tenho o nome dela aqui no trabalho. Então, inclusive, eu descrevo uma parte desse ritual, né? Então, o canto indígena, ele é muito forte, com o maracá e pé no chão, né? E cânticos chamando os encantados. A todo momento, eles trabalham com a presença dos encantados, né? Os encantados a gente não vê, mas a pessoa que está fazendo ritual fala que eles estão lá, olha, eles estão aqui. E aí, em algum momento daquele ritual, eles prestam um trabalho de cura para aquele encontro, para algumas pessoas que estão necessitando daquela cura, né, que estão enfermos. Naquela ocasião mesmo, tinha uma pessoa bastante doente ali naquela comunidade, e ela fez, no final do ritual, a indígena, ela fez uma menção para que todos virassem para aquele local e emanassem aquela energia de cura para aquela pessoa que estava necessitando naquele momento. Então, ele é um ritual muito forte, o ritual indígena. Ele assim chama as pessoas para realmente para espiritualidade também, porque mexe com os encantados, o maracá tem uma força tremenda, né? Então, ele que abre os rituais, pelo menos no que eu fui, o ritual indígena que abriu a teia, digamos assim. Né? Maravilha. A gente percebe essa força, essa energia grandiosa, essa energia, não é, divina, sagrada, não é, que essas manifestações, que essas populações, que esses povos carregam consigo. Talvez essa força, essa energia, que ao mesmo tempo que tem uma diversidade, produz uma unidade de resistência muito grande, talvez isso nos ajude a compreender por que essa cultura europeia violenta, segregadora, não é, que originou esse modelo de desenvolvimento perverso, queira tanto destruir as terras, os territórios, o jeito de ser dessa nossa gente, não é, Chico e Rosa? Eu estava vendo, escutando aí, e estava me lembrando das caixeiras do Divino Espírito Santo, né? Sim. Então, essa força, essa resistência que tem essas mulheres, né? E essa coisa ligada muito ao sagrado, né? A fé, que é uma coisa que, sabe, faz com que aquelas mulheres de quase 80 anos, né, permaneçam ali durante vários dias na festa, tocando, cantando e fazendo todo aquele ritual, participando de toda a festa, e nunca estão cansadas, nunca... E são mulheres que, às vezes, saem do seu trabalho, do dia a dia, né? Estão ali na luta, indo para a casa da patroa, né, como elas vão, lavar roupa, cozinhar e tudo mais, e aí à noite e de tarde estão lá na festa do Divino, no período da festa, fazendo a coisa acontecer. E aí eu fico olhando e vendo o que essa resistência, o que move tudo isso, né? Essa fé tão grandiosa que tem essas mulheres no Divino, né? Que é uma grande fortaleza mesmo, e eu fico assim... avaliando, né, pensando em tudo isso, assim, e hoje a gente vê assim que a festa também ela tem uma coisa que envolve muito a criançada, né? O público infantil está muito presente, né? É muita criança participando da festa do Divino, né? São imperador, imperatriz, as bandeirinhas, os mordomos. Então, ali a criançada também se envolvendo, tanto que hoje tem uma das meninas, que eu vi essa menina, ela chegou como bandeirinha na festa, e hoje ela já é caixeira da festa e está quase sendo uma caixeira régia, que é uma caixeira que domina todo o ritual da festa. Né? Então, é esse processo que vai, né, movimentando o tempo inteiro. E na teia, a gente participou um ano da teia,
lá em Brasília. Não sei se te lembra, Chico, não sei se tu foi com a gente também. Acho que foi um dos últimos anos que a gente foi com o Cacuriá. Nós fizemos o Cacuriá, a Dona Teté ainda estava com a gente, e foi assim uma coisa assim, uma grandiosa mesmo, sabe? Ali você tem uma relação com vários povos do Brasil, né? Com as várias expressões populares do Brasil, e você tem a oportunidade também de troca e depois de ter uns bate-papo, conversa ali. E eu me lembro que Teté, numa desses encontros, fez um depoimento assim, que até hoje, às vezes, eu encontro com as pessoas ainda lembram desse momento. E assim, a Teia, eu não sei, foi na época de Gil, né? Eu acho que teve esses grandes encontros assim que propiciou tudo isso. Acho que foi uma coisa assim que não deveria nunca ter acabado, porque as pessoas se sentiam valorizadas, né? As pessoas trabalhavam sua autoestima, iam lá para cima, né? Eu acho que era um momento assim grandioso no país, né? Todo mundo se sentindo ali, vendo as pessoas apreciarem sua arte, né? O seu modo de vida e dando valor a tudo aquilo. E acabou, né? Hoje não tem mais e é triste, né? Como sempre, a gente parece que a coisa vai regredindo, né? E precisa passar por todo um processo de novo para recomeçar tudo aquilo novamente. Eu gostaria de perguntar para as companheiras da sociedade que estão aqui acompanhando a nossa live na sala, se teria alguma pergunta, alguma mensagem a ser respondida pelos nossos convidados. De si, Sara, por favor. Pelo jeito, ninguém se manifestou, acredito que não. E, Chico, a gente falava ainda há pouco, nos bastidores, antes de iniciar a live, propriamente dito, né, de que essa palavra resistência tem um pouco a ver com reexistir. Parece que é uma força que as comunidades criam para continuar existindo, para continuar reexistindo. Existência e resistência, me parece que não é, essa semelhança não é só pela sonoridade, né? É também pelo significado dos dois termos. Exatamente, Ricardo. É se reinventar, né? Também, eu acho que a resistência também é isso, né? Se reinventar, né? Eu vejo que esses encontros, eu percebo que é uma união de forças ali, porque cada comunidade ela está passando por um conflito diferente, seja pela questão da terra, seja pela questão cultural, seja o que acontece esse momento da teia foi um momento que está sendo ainda, né, um momento muito delicado para essas comunidades, porque a população, de uma forma geral, eles não têm conhecimento do que está acontecendo. Essas mortes que estão acontecendo, essas mortes no campo, muitas vezes elas são passadas para a mídia, na grande mídia, de uma forma que ela despista o que realmente está acontecendo. Então, muitas vezes a população não tem conhecimento do que está acontecendo por conta da desinformação, né? Por conta de interesses, né? Das coisas que são divulgadas. Então, mas na verdade, muitas comunidades passam por uma situação muito difícil, né? Assim, a ponto de serem de perderem os seus territórios, porque veja bem, a questão dos quilombos daqui de São Luís. São 594 quilombos, e desses 594 que estão com o seu documento formalmente ali pelo INCRA registrado, só tem 90 e poucos quilombos, ou seja, tem menos de 10%. E os outros que não estão com essa garantia, pode chegar o fazendeiro lá e falar, não, essa terra aqui é minha, vocês vão sair agora. E é muito isso que acontece. Aí começa a fazer chacina dentro dos quilombos, começa a fazer assassinatos de forma bárbara, né? Que é para que o recado seja dado, né? Eles não só matam, mas eles
matam e esquartejam e colocam ali para a sociedade ver, para as crianças verem. Então, são coisas mesmo da barbárie que estão acontecendo no Brasil, né? Só que isso não é divulgado, né? Então, essa música, ela vem muito de uma ânsia de resistir, de se reinventar, de dar um grito mesmo de socorro para a população. Olha, gente, nós estamos passando isso aqui, eles estão nos matando. Então, a Teia veio nesse sentido de reforçar cada comunidade com seu conflito e reforçando. Então, aquelas comunidades onde acontecem a Teia são comunidades que estão em conflitos. Geralmente, elas estão sendo ameaçadas por um fazendeiro, por um projeto que vai passar ali, né? Então, essa força que a Teia tem está sendo de grande importância nesse sentido, né? Como Rosa falou, esse lá de Brasília, Rosa, eu não fui com vocês, mas eu lembro desse encontro. Eu não pude ir também, mas foi um encontro bem grande, realmente foi uma coisa. Mas eu lembro que o Laborarte participou e tal. Então, também há essa questão dos jovens, das crianças. Isso é muito interessante de se falar, que esse Tambores da Resistência, que foi o primeiro encontro que eu fui, era um encontro também de oficinas de tambor. As crianças dos quilombos, elas tocam tambores, elas cantam. Eles têm esse cuidado de passar esse saber para as crianças, né? Isso é muito importante assim dentro da comunidade. Porque o que está acontecendo também, que a gente percebe? Que os quilombos eles vão ficando, vão chegando pessoas, eles vai se tornando pequenos povoados, e aí esses pequenos povoados vai chegando igrejas evangélicas, que é uma coisa em expansão dentro das comunidades até indígenas também, e eles vão demonizando o tambor, porque aquilo ali não é de Deus, aquele tambor. Então, de certo que, por exemplo, no tambor, no quilombo da Dona de Gé, nas minhas pesquisas lá, já tinha. Eu falei, vem cá, mas onde é que está o terreiro aqui? Porque todo quilombo, né, tem que ter um terreiro. Ah, o terreiro já tem 10 anos que está desativado, porque agora tem duas igrejas evangélicas e os pastores falam para ninguém participar disso, que isso é coisa do diabo. Então, existe esse fenômeno também, entendeu? Da Aqui, demonização do tambor, da caixeira, do Divino Espírito Santo, como se fosse uma coisa que os jovens e as igrejas pentecostais, dentro do próprio quilombo, vai minando essa força lá. Então, isso é muito, muito forte dentro do contexto. Chico, Assim, né? como é esse conflito de aqui geração? mesmo, aqui, só um minutinho, aqui mesmo, aqui na comunidade, aqui no povoado Duna dos Morais, a gente trabalhava, fazia um trabalho com a criançada, com tambor de crioula, com cacuriá, com as danças populares. E aí começaram a chegar essas igrejas evangélicas e começaram a tirar a criançada todinha, sabe, desse trabalho que a gente fazia com eles. Começaram a dizer que aquilo era uma coisa do demônio, sabe? E teve um afastamento muito grande. Muitas das crianças aqui se afastaram por conta disso, por conta da igreja chegando e colocando tudo isso na cabeça dos jovens, né? E a outra coisa é essa questão dos quilombos. Aqui tem um quilombo que a gente sempre vai, eu gosto de ir, que é o Jacareí dos Pretos, onde tem seu Zé de Lina, que ele tem o tambor de mina lá, faz tambor de crioula. E o que a gente percebe é que está se perdendo muita coisa desses quilombos. Tudo, sabe, eles estão ficando assim vazios, né? E muita coisa já se perdeu a nível de manifestação dos tambores. O tambor de Minas já não é mais o mesmo, né? Já está esvaziado, já não está tendo uma renovação, os jovens já não estão mais se interessando. E aí você começa a ver que você vai se perdendo. Em algumas comunidades que eu fui também, nessa região lá de Pinheiro, muitas dos tambor, dos bois, né? Sotaque de Costa de Mão, o boi de sotaque mesmo de zabumba, todas essas brincadeiras, né, essas manifestações tradicionais sendo perdidas, assim, não tem mais o jovem buscando, procurando, né? Está numa fase assim que está mesmo se acabando, e muitas delas nascem lá nessas regiões do Quilombo, né? Como é o Guimarães. Então a gente fica assim vendo, são vários fatores aí que, né, que propiciam que a gente esteja passando por isso tudo, né? E
eu acho que a própria também a dificuldade que tem, né, as pessoas dentro dessas comunidades, né, como elas vivem, né, tanto que alguns jovens têm que sair para ir para a cidade, ir para o centro urbano, para poder realmente ter uma outra forma de vida que não aquela ali, e aí assim as coisas vão passando por esse processo, né, todo, e a gente vai vendo muita coisa se perdendo, Chico, e Chico e Rosa, vocês podem falar livremente. Eu vou levantar uma questão e gostaria de ouvi-los, né? Ambas as manifestações sobre o que eu vou estar colocando. Na verdade, me parece que essas populações, com essas crenças, com essas raízes tão fortes, tão relacionadas ao sagrado, mas também à festa, que também é sagrada, a relação com o território, que não se departamentaliza como na vida ocidental capitalista, mas é uma relação intrínseca com o território, como continuidade do próprio corpo. Isso parece ser perigoso para o interesse do capital, né? Talvez por isso que o capital tenha tanta vontade de exterminar, de tirar da frente essas populações que se relacionam com tanta profundidade com os territórios, com a natureza, com o rio, com as florestas, com o mar. Então, isso torna-se uma relação perigosa para os interesses capitalistas. Com certeza. Inclusive, esse fator cultural, né, que a gente está falando aqui, que a Rosa está falando que está se perdendo nos quilombos, é exatamente isso. O quilombo vai perdendo a tradição, por exemplo, lá no quilombo da Dona de Gé, em Alto Alegre. O quilombo, o tambor de Minas, já tinha 10 anos que não tinha, porque já tinham 2 igrejas pentecostais. Então, o que acontece? Essas esfacelamento da cultura de resistência, ele vai dando margem à desunião dentro da própria comunidade, ou seja, lá a questão lá no quilombo da Dona de Gé, porque o próprio INCRA passou lá e deu a ideia para cada um acabar com essa história de quilombo e cada um ter seu pedaço de terra. Eles iam cercar, cada um com seu pedaço de terra, e ia dar a título daquela terra. Aí a pessoa podia fazer o que quisesse, vender, passar para o parente. Então, essa desagregação parte até do governo mesmo. Quem deu a ideia lá foi o INCRA. Aí o próprio quilombo se dividiu ao meio. Uma parte queria dividir as terras e acabar com essa história de quilombo, que é uma terra só, porque o quilombo é toda a terra, não tem negócio de cercar. Você só cerca se você for criar um bicho ali, mas a terra toda você pode andar, né? Agora, a desagregação cultural, ou seja, quando acaba o tambor de crioula, quando acaba a caixeira da festa do divino, quando vai acabando isso também vai esfacelando o contato daquelas pessoas com as suas raízes, né? Eu percebo isso, assim. Isso é muito mais fácil de você exterminar uma comunidade que ela está desunida, que ela não sabe mais nem quem ela é, porque ela não tem mais raiz, não tem mais tambor de mina, não tem mais tambor de crioula, ninguém sabe mais tocar. Lá na Dona de Gé não tinha mais tocador de tambor, o pessoal não sabia mais tocar o tambor. Justamente por conta dessa coisa que vai se perdendo, né, a homogeneização cultural, né? Os próprios jovens também já procuram, como a Rosa falou, ir para a cidade por conta de emprego, então já tem contato com outra cultura, né? A cultura da, 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 da música sertaneja, do agronegócio, que é muito forte, né? O próprio agronegócio, ele investe na cultura, só que ele investe na cultura dos caras lá do sertanejo que vem em milhões, ou seja, aqueles caras, a pessoa está lá na comunidade, mas ele nem sabe, ele está ouvindo lá o cara que tá tentando passar com o trator em cima dele, né? Porque eles compram as rádios, eles têm dinheiro, compram muitas coisas, então essa desagregação cultural que a Rosa falou, ela é fundamental para o grande capital acabar com as comunidades. À medida que vai se acabando, as pessoas vão ficando isoladas, aí, é isso mesmo, vamos vender e tal. Então, parte daí, né? Legal. Na verdade, eles arrancam as raízes, porque uma planta sem raiz fica mais fácil de você tombar, de você derrubar, desagregar, Exatamente. desestruturar, aí né? você fica
acessível, né, a tudo que vem, né? Fica Tudo que vem de fora, vulnerável. você já aceita naturalmente, isso que é agora que é interessante. Isso aqui é a moda. Eu vejo com relação à música que chega até aqui. Eu estou dentro de uma comunidade, eu vejo essa mudança, eu estou há mais de 30 anos aqui dentro dessa comunidade, aqui do povoado Una dos Morais, e tenho visto todo esse processo, né, que ela vem passando até chegar hoje. Como que está a situação hoje? O que já se perdeu aqui dentro dessa comunidade? Por mais que a gente tenha tentado fazer alguns projetos, ter, sabe, mexido com a população, levado a população para discutir, para conversar, para debater algumas coisas, mas é um processo difícil, muito difícil, e nos últimos tempos ainda chegou a igreja para também, sabe, estar buzinando na cabeça das pessoas o tempo inteiro. As Então, igrejas neopentecostais, né? É tudo isso, acho que toda essa questão, né, do capitalismo mesmo, né, como ele vem chegando, como ele vem se impondo, e como as pessoas vão se transformando diante de tudo isso, né, porque também não é dado outras alternativas também, acho que faltam isso. Não tem outras alternativas. Quais são as outras alternativas que a gente poderia dar para uma comunidade como essa daqui? Né? O que eles estão vendo é isso que eles veem todo dia na televisão, sabe? Eu acho que teria que ter um processo aí, não sei qual seria, né? Mas da gente também ver de que forma essas pessoas podem, né, estar contribuindo, estar vivendo no seu espaço sem perder a sua identidade. Chico e Rosa, temos aqui algumas manifestações das pessoas que estão acompanhando essa live, né? Por exemplo, a Raíssa Lima Dias da Silva disse que é interessante essa fala da Rosa anterior, né, sobre o ser humano precisa de vinculação com sua origem para manter certos comportamentos. A saída desse local faz com que se adapte a novas formas de vivência, inclusive cultural. Não é que um pouco dessa fala que Rosa falou no bloco anterior, né, dessas mudanças que vão ocorrendo e vão desagregando um modo de ser, um modo de se manifestar culturalmente. Uma pergunta de Roseane, que eu acho que serve para os dois, ela queria saber se conhecem experiência de trabalho de memória dessas manifestações. O MST organiza festivais, Chico participou de um desses festivais. Rosa poderia nos falar das manifestações da região do Muni, dos festivais, das manifestações que têm ocorrido naquela região do Muni. Eu acho que tanto Chico quanto Rosa podem falar dessas manifestações, desses festivais, que eles participam e que também promovem, né, de música de resistência. Rosa. Sim, aqui no Munhem a gente tem uma tradição enorme, né? Aqui vocês têm um boi de orquestra, você tem o tambor de crioula, você tem a mangaba, você tem o coco, você tem escola de samba, você tem festa do divino. Então é uma região rica, muito rica mesmo, sabe? E a gente vê que, como eu falei, está se perdendo. E aqui, inclusive, a gente faz um encontro, esse ano não vai ter, por conta da pandemia, que a gente consegue reunir, pelo menos fazer uma grande mostra de um pouco de tudo isso que acontece aqui, né? Dentro das nossas possibilidades, porque a gente, como sempre, não tem patrocínio, não tem apoio, a gente faz do jeito que dá para fazer. E aí a gente vê o pessoal do samba, né? Que Chico Novo mesmo já trabalhou com o pessoal do samba aqui lá do Centro Grande. Então a gente tem várias manifestações mesmo e coisas belíssimas e que você vê que alguns não estão tendo mais essa renovação, está se perdendo. E a gente realmente não tem porque nenhuma festival assim, não tem nenhuma visibilidade dessas manifestações, nada, porque elas não têm oportunidade de estar indo para São Luís apresentar, porque lá em São Luís as coisas ficam só mesmo acontecendo lá, dentro do grupo cultural, das manifestações que já tem lá. Os interiores não têm essa condição de estar, pelo menos, indo lá, se apresentar, indo, voltando ali, e ali se fortalecendo, porque a partir do momento que você começa a fazer essa circulação, você vai se fortalecendo cada vez mais, né? As pessoas da comunidade vão se interessando em participar, em estar dentro, já começam a querer estar junto, né, a estar contribuindo. Então, você vai perdendo tudo isso. E as prefeituras, não existe a questão da política cultural nesses municípios, né? Não existe totalmente. E aí fica, o Deus dará, alguns vão fazendo ali por conta própria, do jeito que dá, e nisso tudo, alguns vão se perdendo e deixam de existir. Infelizmente, a realidade é essa, né? A gente contribui um pouco, mas
é muito difícil. Mas haveremos de esperançar, Rosa. Precisamos esperançar, porque eu acho que a gente precisa construir esses caminhos, reconstruir esses nexos, né, contra a força do capital, contra a desagregação cultural que é semeada pelo rádio, pela televisão e também, às vezes, pela internet. Mas eu acho que nós, enquanto militantes culturais, temos um papel importante na recostura desses rompimentos, né, dessas questões, de animar essas comunidades. Chico, você também é um artista que foi muito demandado por participar de eventos das organizações sociais, dos movimentos populares e também dos festivais. Fala um pouco dessa experiência, porque isso carrega uma memória muito significativa, não só da música de resistência, nesse sentido mais cultural que estamos falando, mas também da música de protesto. Então, Ricardo, eu participo de festivais desde 1991, né? 1990, por aí. E eu tive a felicidade de fazer uma música que é justamente o que você mencionou no início do programa, sobre o latifúndio, sobre a morte dos camponeses, né? Que foi uma música que eu fiz na época da chacina dos Carajás. E essa música, na época eu fiquei em segundo lugar no Festival da UFMA, e depois eu viajei em vários lugares com essa música, até chegar no Festival Nacional do MST, que está lá essa música como as selecionadas, que foi em Minas Gerais, Festival de Cultura Nacional do MST, né, que nós tivemos a felicidade de participar, que é justamente o MST também é uma trajetória que a gente tem dentro do contexto aqui de São Luís, por conta de nós estarmos parceiros, amigos do MST, como chama, né, de tocar em eventos dentro dos assentamentos, eventos nas praças, né? O MST, ele agora também ele está com essa a partir desse festival que foi em 2015, lá em Minas, eles perceberam melhor essa coisa da cultura dentro do próprio movimento, né? A importância que tem a cultura, porque é isso que agrega, né? A cultura que agrega essas manifestações de apoio e de repúdio ao grande capital, que quer passar um trator em cima de tudo para ganhar mais dinheiro, né? Ou seja, a cultura ela é um grande empecilho a isso, porque a cultura ela resiste, as pessoas têm ideias, as pessoas fazem associações, e esses festivais que são gerados pelo MST, eles são fundamentais, importância até para reunir as pessoas ali que estão fazendo cultura, né, também. Eu vejo com grande importância também esse trabalho que o Laborarte eu acompanhei, aí foi no Festival do Rio Una, eu cheguei aí no primeiro também, que a Rosa tá mencionando, onde eles fazem um dia de cultura e levam várias ações sociais também, como exames, corte de cabelo, enfim, várias atividades que são feitas para a comunidade local, né, que é um trabalho belíssimo do Laborarte. Diga-se de passagem também, eu fiz esse trabalho com o Laborarte na época da implantação do porto lá na região do Rio dos Cachorros, ali do Cajueiro, que ainda hoje existe. Era uma caravana artística com apoio do IBAMA, que a gente ia nos carros do IBAMA, mas quem ia dirigindo a caravana era o Nelson Brito. A gente apresentava um espetáculo de bonecos e depois, com toda a comunidade, sentava e falava para eles do perigo que eles estavam iminente que eles estavam passando, que era justamente esclarecendo, conscientizando aquela população. O Laborarte também tem esse trabalho de vanguarda também, de resistência, né? E aí vem nossos compositores, né? Essa música de protesto, ela também alimenta a luta, né? A música de protesto que você mencionou, de composições minhas, do Josias, do César Teixeira, do Joãozinho, são músicas que alimentam, né? A música que alimentam a luta, ou seja, quando canta a oração latina nos movimentos, a oração latina, essa canção clássica, né, de resistência, e também é do festival. Inclusive, essa música que a Rosa cantou, eu acho belíssima, do Joãozinho,
ela também está mencionada aqui no meu trabalho, né? Porque E Rosa, essas e músicas, elas Rosa, são, quando tem Rosa e esses Chico, encontros, eu elas são mencionadas. tô sabendo que o Chico tá com um violão aí do lado. Eu acho que a gente poderia explorar um pouco essa parte musical aí. O que é que tu acha, Chico, de fazer um, um O maior negócio aí prazer. para a gente dar uma mostra do que significa essas canções, né? Da beleza dessas canções, de como ela ferve o nosso sangue militante, como ela anima a luta, como ela nos une no só propósito, numa marcha, numa caminhada, numa manifestação. Podemos levar a oração latina, né? Que é essa canção clássica, né? Do César Depois Teixeira. Rosa poderá fazer a dela também, né? Ela, inclusive, se der, ela pode até cantar daí também, né, Rosa? Se der para Eu não você sei como é, cantar. eu não sei como é esse delay aí, entendeu? Esse negócio de lei aí já não é É, comigo, mas... eu também não gosto, mas tem um delay que atrapalha Mas vamos Vamos tentar tentar. cantar a oração latina. Essa música ela tem uma força incrível, porque quase todos dos movimentos, seja do MST, seja da TEIA, ela se espalhou de uma forma tão Unidos visceral nos movimentos. movimentos que quando canta essa canção, parece que há uma áurea ali de comoção, de união, as pessoas se identificam, né, com a, com a beleza da É que canção, nem a né? música, que nem a música de Geraldo Vandré, né? Na época da Isso. ditadura, né? Nesse Para nível não aí, dizer que eu nesse não falei nível, das né? flores, né? Exato, exato. Quer que eu Chico, posso mas cantar? estão me lembrando. Pode sim, mas antes eu quero só lembrar você que depois dessa tem uma outra que você poderia nos lembrar. Você fez uma música que tem uma importância nacional, né? Você compôs uma música muito importante que é tema da nossa campanha local, que virou nacional. Todas as vidas valem. Depois da oração Isso. latina, você pode dar uma mostra dessa música, porque ela tem uma importância muito grande para a luta pelos direitos humanos, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. Sim. Pois a campanha está a todo vapor, né? Todas as vidas valem. É uma campanha que agora se tornou nacional e temos essa canção aí e um clipe belíssimo, né? Podia até disponibilizar depois a de si para as pessoas aí. Ah, acho bom. Eu não conheço ainda não. Aí, ó, Rosa não conhece, Rosa é da mídia, né? Rosa, Queria ver. de si, vamos trabalhar, de si. Mas a de si é uma guerreira também, aí além de ser cantora, ela também temos que tirar o chapéu para a de si aqui, né? Sem dúvida. Tudo isso que ela vem fazendo aí pelos direitos humanos, só temos a bater palma para a de si. Beleza, de si, Oração tá vendo? latina. Eu Hein? estou achando Vamos cantar. muito, muito bacana tudo isso, né? Todo esse trabalho da DC, né? Uma mulher dentro aí lutando, né? Por todas as questões de direitos humanos. Acho Importantíssimo. que é importantíssimo, muito. Quero ver um show de vocês duas qualquer hora dessa, Rosa Reis e de si. Verdade. Claro, breve. Vamos Vamos lá, cantar Chico? então a oração latina do César Teixeira, nosso poeta. La 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 ya la ya, la 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 ya la ya la, la 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 ya la ya la ya. Essa nova oração é uma canção de vida pelo sangue da ferida No chão. não cicatrizará, nem tampouco deixará de abrir a rosa em nosso coração. E diga sim a quem nos quer abraçar, mas se for pra enganar, diga não. As bandeiras nas ruas, ninguém pode nos calar. Vai ser torturado, Com vontade e quem nos ajudará a não ser a própria gente, pois hoje não se consente esperar. Somente a rosa e
somente o punhal e a rosa poderão fazer a luz do sol brilhar. E diga sim a quem nos quer acolher, mas se for pra nos prender, diga não. Quem vai ser torturado com vontade de lutar. As bandeiras nas ruas, ninguém pode nos parar. Maravilha, essa canção é muito significativa, né, Chico, né, Rosa? Quantas manifestações, quantas caminhadas, quantas passeatas essa música animou nessa luta por vida no Maranhão, né? Salve, salve, César Teixeira. Salve. Música de festival, né? Importância da música de festival. É uma guaranha muito bonita, Não né? sei se Rosa participou desse festival. Participou, Rosa? Participou. Rosa participou desse festival, sim. Não, que ano foi? Acho que eu não... 85. Você foi no Viva. Festival Viva, né? Foi. Você participou com Fauzi. Mina, foi só... Olha, teve muitas músicas lindas nesse festival. Muitas. Sim. Eu acho lembro, que você foi uma das contempladas no CD. Tem uma música, eu acho que é Neguinha. É Neguinha, eu fazia vocal para Fauzi Baidum. Fauzi Baidum, a uma música Neguinha, belíssima. Né? E também fiz vocal também para as músicas de Zé Pereira Godão, que foi Pirilampo Pereira e aquela Escrevi teu nome na areia da beira da praia, que era de Bucão. Que coisa bonita, né? Muita música linda, né? A gente não pode perder essa memória musical, que se a gente for perceber assim, no frigir dos ovos, são todas canções de resistência de uma gente, de um modo de ser da nossa gente, que os nossos artistas compreenderam, processaram e traduziram numa linguagem mais moderna, vamos dizer assim, para os ouvidos urbanos, vamos dizer assim. Eu gostaria de abordar um tema, e depois eu queria que a gente encerrasse com essa música que o Chico fez aí para... Se bem que a Rosa poderia fazer uma para a gente também, né? Com essa voz, uma canção significativa que ela tenha participado e, né, que possa traduzir um pouco também dessa dimensão de resistência, né, que o Laborarte traz e carrega consigo. Tá, pode ser. Eu não sei se Chico sabe, né? Tem uma canção que eu gosto muito, que era de um espetáculo, que ela dizia assim... Posso cantar logo agora? Claro. Então, assim, é uma casa pequena, tudo que tem dentro eu fiz, vender não, seu moço, eu não posso lhe vender. Moro há anos no lugar, meu trabalho é pescar, em renda mulher rendeira, passa minha malhadeira, chama o filho e vou pro mar. Era do espetáculo Minha Terra, Minha Vida, né? Que também focava toda essa questão da moradia, de você ser expulso daquele lugar que você, sabe, levou anos para construir e, de repente, você é expulso daquela região, daquele lugar. Então, essa música é do Jorge do Rosário, que foi feita para esse trabalho. Belíssima música. O Roger partiu recentemente, né? O Jorge nos deixou recentemente, é verdade, né? Jorge Rosário era um músico mesmo, percussionista, assim, ele pegava aquele violão dele, né? Ele tinha toda essa história de tocar, né? Ele tocava muito tambor, muita percussão, então ele levava tudo isso pro violão, né? Quando ele estava tocando no violão. Então tinha um arpejo assim, super bonito no violão. Nossa. Gente, nós, quando o Laborarte surgiu, concentrando e bebendo na fonte da cultura popular para processar uma nova arte jovem, né?
na dança, no cinema, no teatro e na música, mas era sobretudo para o teatro. Todas essas outras manifestações pretendiam desenvolver um teatro que contemplasse as outras linguagens, e a música acabou se destacando, né, pela riqueza que a música de resistência cultural tinha das comunidades tradicionais, dos mestres da cultura popular daquela época, que César Teixeira, Josias Sobrinho, Sérgio Habib, Ronaldo Mota souberam muito bem compreender, vivenciar e elaborar uma canção mais, né, de contornos modernos para a época, e desenvolver uma estética musical maranhense, digamos assim, com base nessas etnias, né, nesses toques étnicos, né, das nossas ancestralidades e tal. Isso criou uma canção que virou um jeito de fazer música no Maranhão, virou uma linguagem maranhense. Quando isso surgiu, nós estávamos em plena ditadura militar. Em plena ditadura, sob os governos de ditadores, de torturadores, de tiranos vis que prenderam, torturaram, dizimaram muitos companheiros de luta, né? Não por coincidência, nesse momento que a gente está debatendo música de resistência, a gente vive um governo com as mesmas feições, né? Com um jeito cada vez mais evidente, né? De uma postura nazifascista. Para vocês dois, para a gente, já que estamos nos aproximando aqui do encerramento da nossa live, pelo tempo que nós estamos aqui, né? Qual papel essa canção de protesto, essa canção de resistência deve ocupar no cenário que nós estamos vivendo hoje, se a gente lembra, traz na memória o que significou aquelas canções surgidas na época do Laborarte e o papel que os artistas de hoje têm para aprender com a canção de resistência dos povos tradicionais? Eu acho assim que hoje, né, a gente vê pouca. Eu acho que os compositores, as músicas que estão aí, que a gente está escutando, elas quase não retratam nada disso, né? Elas não falam nada disso. Você vai encontrar, acho que um pouco disso mesmo dentro daquelas que têm menos visibilidade, né? Dos autores, compositores que têm menos visibilidade, que não estão na mídia. Mas eu acho que a música ela continua sendo ainda, ela tem ainda um grande papel de resistência, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí, nós estamos à beira de novo de uma ditadura, né? Todo mundo está vendo isso e cada dia aí a gente está se surpreendendo diante. Para mim não é surpresa, porque eu acho que já esperava um pouco disso tudo com esse presidente que está aí, né? Mas algumas pessoas estão, sabe, se surpreendendo diante de tudo isso, porque o negócio está, eu acho assim, super perigoso, a gente está assim, se equilibrando, acho, numa corda bamba, porque qualquer hora acho que essa coisa pode virar e a gente ter novamente uma história parecida com o golpe de 64. Infelizmente, acho que essa é a nossa verdade, essa é a nossa realidade, né? Não queria que fosse assim, mas é o que a gente está vendo hoje em dia. E a música, a arte, né? Ela está aí, por isso que ela está sendo aí oprimida de tudo quanto é jeito, né? A gente está por tudo quanto é lado, a gente não está tendo espaço para a gente se colocar, para a gente fazer a nossa arte, para a gente fazer o nosso papel contestador diante de toda essa situação. E isso é uma coisa muito ruim, muito, muito ruim para todos nós, e que não sei, vamos aguardar e lutar para que esse cenário mude. Chico, já são quase 5 séculos de modelo perverso de desenvolvimento, do chamado desenvolvimento, né, de origem eurocêntrica, violento, segregador, racista, machista, oprimindo, violando, segregando, desagregando comunidades, povos tradicionais, matando suas lideranças. E ainda assim esse povo resiste há mais de 5 séculos, com sua cultura pulsante, com sua força, com sua fé, com seu jeito de se manifestar, né? Que lição essas comunidades deixam e trazem para os artistas nesse momento que precisamos todos resistir e protestar diante desse governo neofascista que aí está? Então, eles têm muito a nos ensinar, né? As comunidades, eles vivem uma forma de vida ainda
nos moldes, digamos, comunitários. Então, eles têm, acho que eu considero que o que eles têm mais para nos ensinar, além dessa força da música deles, é o respeito à ancestralidade que eles cultuam, né? E isso é muito vivo na memória deles, nesses tambores, nesses cânticos, está sempre relacionado à natureza, ou seja, essa relação com a natureza que faz parte da vivência deles, assim, eles não querem fazer um condomínio ali, eles querem aquele lago limpo ali para eles pescarem. Eles vivem de uma forma simples, mas essa simplicidade, porque para eles a casa deles é a mata, é a floresta, eles têm esse culto à natureza, né? E esse ensino que eles nos dão de força, de resistência, ele está baseado na cultura, né? Nas raízes. Ou seja, hoje em dia a porção que a gente tem ainda de matas que são preservadas estão em grande parte dentro dessas comunidades, né? Das reservas indígenas, dos quilombos, né? E é isso que o grande capital quer pegar. Ele quer pegar para fazer fazenda, para botar gado, ele quer fazer plantação de soja, ele quer botar eucalipto, ele quer esse espaço, ele quer esse território para ganhar dinheiro, né? E essas comunidades não, eles querem, como a Rosa falou, essa música dela, que ela cantou, do Jorge do Rosário, da pessoa que construiu aquilo tudo ali, né? Já tem seu avô que morava ali, depois tem que sair daquela casa, daquela terra. Então, basicamente, o drama dessas comunidades é isso, é a pessoa que o avô viveu ali, o bisavô, ela construiu tudo ali e vai ter que sair daquela casa. Então, É o que a gente está vendo hoje lá em Alcântara, né? Alcântara, exatamente, que está acontecendo lá em Alcântara. a gente está falando aqui agora e está acontecendo em Alcântara, né? Então, a gente vê que é tudo muito, muito eminente, né? Essa realidade que a Rosa está falando, que a gente está falando aqui. E olha que Alcântara tem uma comunidade forte de tambor de crioula, né? Embora, lógico, já tenha essas coisas que estão acontecendo aí que a Rosa falou, né? Já não tem lugares que o tambor já está fraco, já não tem tambor de mina, e tem duas igrejas ali que está minando tudo, enfim. Mas eu acho que a lição que ele tem a nos dar é a de resistir, de se reinventar, né? Como a gente vinha falando, de se preparar. Esses cantos, eles são muito muito para preparar o espírito deles para a luta, né? Eles fortificam o espírito, né? Nem só de pão vive o homem. Então, esse canto, essa cultura que eles demonstram nesses encontros e que tem muito a nos ensinar, é sobre exatamente o alimento do espírito que vem pela música, que vem inspirada na natureza, né? Que aí é uma fortaleza diante desse dragão de ferro, né? Que quer destruir a natureza e as comunidades. Assim. Eu acho que Chico e Rosa, obrigado, Chico. Eu recebi a notícia aqui que acabou de entrar nessa nossa sala de conversa o poeta e compositor Joãozinho Ribeiro. Eu queria saber se o nosso poeta querido, uma das expressões maiores, não é da nossa cultura, da nossa música de resistência, de luta por políticas culturais, se ele queria deixar uma mensagem para a gente, mas eu estou sabendo aqui, já recebi que ele quer só assistir. Mas ainda assim, se ele não se sentir, vamos dizer assim, acuado, nós gostaríamos de ouvi-lo, dar uma mensagem que seja, né? Porque a sua história poeta é tão importante para essa canção, é tão importante pelas lutas pelos direitos humanos, pelas liberdades, pelos direitos culturais. Então, seria, assim, um momento importante poder ouvi-lo. Meu poeta, salve, salve, bem-vindo a essa live, querido. Salve, meu poeta! Grande João! Opa!
A palavra é sua, poeta querido. Não cheguei atrasado, eu queria saudar todos e dizer que só tem gente do maior quilate aí, pessoas que fazem parte da minha existência e que eu adoro e reputo, grandes ativistas dos direitos humanos. Estamos juntos. E João, eu cantei para ainda agora, olha. Canta para Firmino, Nonato e Zizi, que essa terra é nossa, é só repartir. Canto rebuscado no canto do coração, conta para esse povo que ainda é seu esse chão, conta para Firmino. Eu já tinha cantado agora para você, me lembrei dessa canção maravilhosa, e eu tive a oportunidade de cantar no Festival do Nordeste, né? Lembra? Foi do Nordeste, eu acho que também Imperatriz, se eu não me engano. Imperatriz, a gente teve Imperatriz e teve naquele ano também no Festival do Nordeste. Canta Nordeste, em Pernambuco. Canta no Nordeste, exatamente. Muito lindo. Chico, Joãozinho Ribeiro, Rosa Reis. Eu quero mais ouvi-los, eu quero ouvi-los. A gente já está quase concluindo aqui, já estamos a mais de 1h47 de live, e a gente foi informado que a gente tinha 1h30, 1h30 para desenvolver o tema, mas eu gostaria de fazer uma última rodada de questões, de perguntas. Eu acho que a fala do Chico Novo fez um trabalho importante de pesquisa da canção, da música de resistência junto às comunidades tradicionais. Chico, é possível estabelecer uma diferença a partir da vivência que você teve junto com as comunidades tradicionais, né, no sentido de compreender, de tentar compreender o significado dessa canção de resistência para esse povo, você como pesquisador, né, e que teve essa oportunidade, esse privilégio de ter essa vivência, como estabelecer uma diferença entre a canção de resistência e a canção de protesto, no cenário político que estamos vivendo, por exemplo? Então, eu considero que a canção de resistência que eu menciono aqui no trabalho, ela envolve tudo, tanto o tambor de crioula como a mina, como a caixeira do Divino, como a canção do Joãozinho Ribeiro, do Chico Nó, do César. Essa canção de resistência, eu considero que ela é um conjunto disso tudo, né? Ela se difere no caso da canção de protesto. Eu vejo bem assim, por exemplo, essa canção que a Rosa cantou do Joãozinho. É uma canção que está aqui no meu trabalho também, e que desde que eu ouvi a primeira vez eu fiquei apaixonado também pela beleza, embora seja uma canção de tristeza, né? Porque é a morte de um lavrador. Mas a beleza ela vem da tristeza também, né? Inclusive é a beleza de expor aquela tristeza daquela forma, porque é uma coisa muito triste, né? O lavrador que morre, que tinha um sonho, que tinha uma família, e ele é morto ali por lutar pelos seus direitos. Mas mesmo assim a canção passa essa beleza, né? Que tem a canção, que tem a veia poeta do poeta. Então essa canção de resistência é aquele tambor que está ali dentro da luta mesmo, ali batendo na antessala do INCRA, quando tem protesto que eles ocupam o INCRA, e eles começam a bater um tambor lá dentro da antessala, que faz parecer que o superintendente está em cárcere privado, e que aquele som é tão forte que ele acha que acha que se ele sair dali o pessoal vai quebrar ele no pau. Na verdade, está todo mundo dançando o tambor e cantando coisas bonitas também, embora seja uma tristeza, porque eles estão lá acampados porque está precisando que o território seja regularizado, e isso não acontece. Aí o fazendeiro vai lá e toma o território. Então, dentro daquele tambor também tem muita beleza, tem as coreiras dançando, tem um canto que é bonito, e aquele tambor de resistência, ele está ali, o cara está achando que ele está... É um fato real que eu conto aqui na monografia. Ele está achando que ele está preso pelo som do tambor. Aquilo é uma resistência.
assim, essa música de resistência que eu falo, essa que está diretamente no embate ali do dia a dia da luta, né? Ela está na luta, assim. Embora a canção, por exemplo, do Joãozinho Ribeiro, dentro do movimento de protesto, nos festivais, aí ele sai desse campo de batalha da luta e ele passa essa luta para a população que está fora desse campo de batalha. Então, as pessoas vão falar, mas por que o Joãozinho está cantando isso? É porque o Joãozinho conhece aquela realidade ali da música de resistência. Ele está cantando isso É o para caso de Oração Latina. oração latina. Está cantando isso para informar a grande população que passa despercebida à margem dessa luta, né? Então, eu considero que a canção de protesto tem essa missão de pegar ali da canção da resistência da luta e ampliar ela para a sociedade, digamos assim, de uma forma que é um protesto, né? Falar, gente, está acontecendo isso aqui, mataram mais um lavrador, e vocês estão fazendo o que aí para ajudar isso? Então, eu acho que a canção de protesto ela tem esse vínculo de conexão com a sociedade de uma forma maior, digamos assim, né? E a resistência é ali no campo de batalha, na luta, assim, aquelas pessoas que estão batendo tambor lá na mata. E acontece isso. O fazendeiro invade o território, aí eles vão lá para dentro da mata e ficam 30 dias tocando tambor toda noite, até que o cara fica louco com aquilo e sai dali, porque ele não aguenta aquele som de tambor. Então ele fica até com medo. E depois de 30 dias, aquele tambor direto na orelha dele, é uma forma de resistência isso, né? É uma luta de paz, né? Digamos assim. Então, Chico, eu acho que o modo de vida dessa gente, o modo de viver, o modo de celebrar, é, sobretudo, um modo de resistir. É um modo, inclusive, de protestar a esse modelo devastador, né, que aniquila todos, que destrói o ambiente, que destrói as relações, né? Então, o modo de viver, por si, a meu ver, já é um modo de resistir por uma cultura própria, por um jeito de existir, por um jeito de se relacionar com a natureza, contra um modelo devastador, violento, não é, e racista que nós herdamos, né, da cultura eurocêntrica, que ainda, infelizmente, né, nos massacra de forma muito violenta. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir que o Chico pudesse fazer aquela música, né, Todas as Vidas Valem, para a gente encerrar a nossa live de hoje, não é, com essa música que está ganhando a simpatia do Brasil inteiro, né, na luta pelos direitos humanos. Então, eu finalizando aqui minha participação também com essa música, gostaria também de agradecer de coração aqui a todos esses compositores como o Joãozinho, que está aqui na nossa sala, que me fizeram chegar onde eu cheguei no sentido do ponto da reflexão, né, de me atentar a essas questões sociais. Essas músicas foram fundamentais desses autores, como o Joãozinho, como o César Teixeira, como o Josias, como o Vital Farias, né? João do Vale. O João do Vale, né, que está sempre presente nos encontros, né? O Carcará do João do Vale. Cará. Né? Então, eu gostaria de agradecer esses compositores, esses poetas, eles foram muito inspiradores nesse trabalho. E uma pessoa também que foi, digamos, que acendeu a luz desse trabalho para eu chegar, que foi a minha orientadora, a professora Roberta Figueiredo, lá do Núcleo de Estudos da Reforma Agrária da UFMA, né, no qual eu sou ligado, e que ela que me deu um norte nessa pesquisa, assim, me mostrando essa ligação da geografia com a música, né, com a etnomusicologia também, e também não só mostrando, mas também indo nos encontros, né, que o Nera está sempre presente nesses encontros, a pessoa que eu devo muito desse trabalho também, né? E principalmente também aos coreiros e coreiras do movimento quilombola do Maranhão, que é o Moquibom. São as pessoas que eu vi nos movimentos fazendo fui no INCRA, acompanhei em várias incursões no INCRA, e também são pessoas que dão seus relatos, que tornam o trabalho, a monografia,
bem mais interessantes, são os relatos dessas pessoas do Moquibon, né, que é o movimento quilombola do Maranhão. Eu devo muito a muitas outras pessoas que eu não poderia mencionar, Rosa, mas essas eu não poderia deixar de mencionar, né? Rosa, eu queria que você fizesse suas considerações finais também, nesse momento aqui de encerramento. Ah, minha gente, muito obrigada aí, muito obrigada pelo convite. Chico No, muito bom escutar você, saber de todas essas histórias, sabe? Cada dia aprendo sempre, cada vez mais. João, você é demais, é meu compositor preferido, sabe? E obrigado, Ricardo, obrigado, Desi, todos os presentes aí. Fiquem com Deus no coração. Gente, eu, em nome da Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, convidado que fui para mediar esta conversa entre Rosa e Chico, eu queria agradecer a disponibilidade de todos vocês, da Rosa, do Chico, a acolhida da DC, a presença maravilhosa do poeta Joãozinho Ribeiro, tão inspiradora para todos nós, uma referência com 40 anos de música, de serviços prestados à boa música. É um privilégio contar com sua presença aqui, meu poeta querido, tá bom? Muito obrigado por sua presença. E eu gostaria de ceder aqui a palavra para o Chico, para ele encerrar com essa canção Todas as Vidas Valem. Obrigado, Ricardo. Também agradecer a todos da Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, SMDH, que nesses 40 anos vem formando trincheira nessa luta, né? E eu também agora me encontro nessa trincheira, eu sou membro também da sociedade. Uma ideia belíssima essa iniciativa do café, né, com direitos humanos, trazendo temas relevantes para a nossa atualidade, para a nossa sociedade. A presença da Rosa, que a gente já tem tantos anos aí de convivência, essa pessoa maravilhosa também, que eu devo muito pelos seus ensinamentos, né, sua arte, né, a sua beleza, a sua pessoa, né, de tantas viagens que fizemos juntos aí pelo Brasil afora. Tanto que eu devo ao Laborarte, né, de conhecer o Brasil praticamente de ponta cabeça pelo Laborarte, tocando com Dona Teté, mostrando o tambor de crioula, né? Então, Laborarte é uma casa, é uma família que eu tenho sempre no coração. Obrigado, Rob. Antes de você começar a cantar, tem um recado aqui que eu gostaria de ler de uma pessoa que está nos acompanhando. A Maria Esperança Teneterrara nos diz: grata Chico, Rosa, Ricardo, debate importante para nos dar força a continuar na resistência da forma de ver e viver a vida de nossas tradições culturais e seus protagonistas. Um abraço a todos aqui de Belém do Pará. Muito obrigado, Maria Esperança Teneterrara. Foi uma honra receber a sua mensagem, né, tão animadora e tão cheia de esperança. Obrigado, Maria. Um abraço para você também. Maria Esperança. Valeu, Esperança. Beijo para você. Uma pessoa maravilhosa que estava no nosso convívio até há pouco tempo aqui em São Luís. Uma amiga nova aí que fizemos. E também é um abraço forte aí para o Ricardo, meu parceiro aí, que nós temos um chorinho de herança aí. É uma composição... Foi uma honra ser parceiro do Chico. Já está gravada e rodando por aí né, nas trilhas das rádios. Parceiro que eu tenho o maior orgulho, assim, que é um homem de uma sensibilidade cultural, só em estar todo domingo na nossa casa com o chorinho, de manhã cedo com aquele café, a gente ouvindo o chorinho e com aquelas informações, aquela suavidade, leveza. Como eu não sei tocar e cantar, o jeito é botar CD para vocês ouvirem. Mas acho que tu chega lá, Ricardo, tu vai chegar lá. É isso, e um beijo a todos que nos assistiram, né? Participação fundamental de vocês para o sucesso aqui da nossa programação, né? Café com Direitos Humanos, que eu tenho certeza vai vir com muitas novidades aí. Inclusive essa do Laborarte já dá um café bem legal, essa coisa dos 50 anos do Laborarte. Chico, mas todas as vidas valem. Todas as vidas valem. Vamos lá.
Vidas que valem viver com respeito e oportunidade para todos iguais. Vamos fazer valer nossos direitos, humanos que gritam pedindo socorro e paz. Humanos que gritam pedindo socorro e paz. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem, todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Negros, mulheres, índios, quilombolas e as comunidades tradicionais, todos merecem direito à vida. Na diversidade também somos todos iguais. Todos merecem direito à vida. Na diversidade também somos todos iguais. Vidas humanas valem mais, todas as vidas valem, todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Tempo sombrio sobre a nossa terra, onde a justiça obedece o patrão. Todos unidos para vencer a guerra, a mudança que nós queremos está em nossas mãos. Todos unidos para vencer a guerra, a mudança que nós queremos está em nossas mãos. Todas as vidas valem mais, todas as vidas valem, todas as vidas valem mais, todas as vidas valem. Beijo, gente. Valeu, gente. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima, gente. Todas Valeu, as vidas Vici. valem. Todas Obrigada. as vidas valem. Valeu, Ricardo. Tchau, Valeu, Rosa. Valeu, Chico. Saudações. Até mais, Rosa. Tchau, gente.